como que foi desse lugar de o Paulo, que depois entrou nessa jornada, se tornou o seu próprio case, e entendeu que isso era replicável e começou a fazer isso com outras pessoas, e como é que disso surgiu ou foi pensado um modelo de negócio para replicar isso, não mais só no 1 a 1, mas também poder alcançar mais gente? Como é que foi transformar disso um negócio de fato que iniciou a Febracis lá atrás? Olha, a minha vida tem algumas fases, né? A primeira fase, de 0 a 17, eu era filho de um empresário rico no Rio de Janeiro. Yacht Clube de Janeiro, lanche, meu pai fazia caça marina, eu competia de hobbycat, um barco à vela. 17 anos meu pai quebra. Meus pais voltam para o Nordeste, e logo depois os filhos voltam para o Nordeste. Dos 17 aos 30, eu tô incluso no Guinness, né? Não sei se sabe. Porque eu consegui fracassar em todas as áreas da vida simultaneamente. Nunca vi ninguém em todas. Eu fracassei em todas as áreas. Algo patológico, algo espiritual, que é difícil explicar isso. Todas as áreas simultaneamente até os 29 anos, 28, 29 anos. E ali eu entendi que eu era autossuficiente. Eu era um cara do bem, que ajudava as pessoas, mas eu achava um tanto, porque eu não me sentia merecedor de pedir ajuda, no outro porque eu achava que eu não conseguia mesmo sozinho. Então eu nunca acessei conhecimento de ninguém. E essa palavra acesso é a palavra. É o que o Lázaro me trouxe, outras pessoas importantes me trouxeram acesso. Acesso. Assim, eu procrastinei com o Lázaro por 2 anos. Né? Então, quando eu acessei pessoas que estavam acima de mim em algum aspecto, eu acessei a mente, a forma de pensar, o conhecimento e o acesso que ela me dava a outras mentes, a outras pessoas, a outros processos, softwares, sistemas. Então, até os 30 eu não acessei nada, eu só acessava a mim, nas minhas limitações. E eu passei terrível. 30 anos, eu entendi o que... Uma série de episódios, eu entendi o que era autorresponsabilidade. Tanto que o termo autorresponsabilidade eu que cunhei. Poucos sabem disso. Eu escrevi o termo autorresponsabilidade e defini o que era em 2003, no meu primeiro livro. E foi isso que me deu o meu primeiro grande romper. Então, dos 30 aos 40, eu continuava meio autossuficiente, porque autossuficiência é um orgulho terrível. Total. Mas virei classe média, uma empresa de consultoria, 30 funcionários, ganhava meu dinheirinho, então eu saí de pobre para um cara classe média ali, alta, tal, vivendo bem. Mas aos 40 anos foi o grande romper. Aos 40 anos eu entendi de acesso. Né? Então eu entendi de acesso que eu precisava mergulhar em imersões, mentorias, consultorias. Eu já lia bastante. Eu lia 3, 4 livros por mês, 5 livros por mês. E eu achava que a estrutura cognitiva do livro ia me elevar a lugares mais altos. Não vai. Não ia. O livro me bateu nas minhas demandas emocionais. Todo conhecimento de livro bateu aqui e eu não passava daqui. E aos 40 anos eu entendi, então mergulhei em imersões, mergulhei em mentorias, aí eu dei uma voada nesse nível, tá? Mas há 3, 4 anos atrás, já em São Paulo, saindo da pandemia, eu entendi realmente o significado da palavra acesso. Acessar os melhores. Quem é o melhor? Eu quero me conectar com essa pessoa. Eu quero entender como ele pensa. Eu quero fazer 30 perguntas para esse cara e tirar o que ele tem. Eu quero ver como é que ele se comporta. Eu quero ver o tom de voz dele. Eu quero ver como ele trata as pessoas. Eu quero ver como ele toma decisões empresariais. Eu quero ver como ele cuida da vida pessoal dele. E esse é meu estudo. Eu tenho um pós-doutorado. E desde o meu primeiro, tenho 2 mestrados, um doutorado e um pós. Sempre foi isso, comportamento humano. Entender o comportamento humano, o que dá certo e errado. E é o que eu estou fazendo. Então, assim, eu posso dizer que no último 3 anos, eu vou pegar o último ano e meio, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu me cerquei do Lázaro, me cerquei do Alfredo, me cerquei dos caras que para mim são os melhores. Eu tenho 4 conselheiros, tá entendendo? Legal. E o que eu pagar para eles é barato. E esses caras me deram acesso, então eu me tornei ilimitado. Ilimitado? Como assim ilimitado, Paulo? Porque eu tenho o Lázaro, eu tenho a mente do outro cara, eu tenho a mente do outro cara, e quando eu quero eu ligo, faço minhas perguntas, os caras vão na minha empresa, eu vou conversar com eles. Então eu me tornei uma pessoa ilimitada. Te potencializa, né? Então, meus resultados nos últimos 6 meses, cara, tá uma loucura. Tá uma loucura. O que eu tô vendo na minha empresa nos últimos 6 meses, né? E olha que minha empresa saiu de 300 milhões para 400 milhões, 400 e tantos milhões. O grupo, né? Meu grupo econômico. Mas o que eu tô vendo nos últimos meses,
Cara, e a palavra que eu defino tudo isso é acesso. O acesso aonde o que eu acessei. Porque lá, quando eu cheguei a 300 milhões, olha que loucura, eu cheguei a 300 milhões. Lá no Ceará, eu e 12 gerentes. Meu acesso era os 12 gerentes. Meu acesso era 12 gerentes. 12 gerentes. Eu não passava deles. Quando eu acessei Lázaro, Alfredo e outros caras extraordinários, cara, eu acessei os melhores do Brasil. Minha mente está nivelada com a deles. Meu ambiente está no lugar do deles. É outra realidade.